Oi, gente, vamos iniciar agora nessa videoaula o nosso tema sobre padrões de reversão de candlestick. Esse é um dos temas que eu mais gosto, porque já foi um dos temas que eu mais odiei. Como essa matéria ela é totalmente decorativa ou decoreba, para muitas pessoas, muitos traders, ela é o calcanhar de Aquiles. Então, por exemplo, assim, particularmente, o Ronald falando, tem uma estratégia que são as estratégias baseadas em figura, eu não consigo decorar, então eu não opero. Eu conheço muitas pessoas que operam baseado com gráficos e figuras, que são aquelas figuras de bandeira, de flâmula, retângulo, etc. Eu particularmente eu tenho uma certa dificuldade de identificar essas figuras, mas essas mesmas pessoas que operam seguindo esses padrões de figuras, elas têm dificuldade para operar padrões de reversão de candle, e eu já não, eu tenho uma facilidade para identificar, até porque vocês vão conhecer aqui, eu separei os 28 principais padrões de reversões de candle. Tá? São 14 padrões de reversão de tendência de alta e 14 padrões de reversão de tendência de baixa. E todos esses eu tenho decorado. Claro que não foi do dia para a noite que essas imagens foram decoradas e eu tive que treinar muito, porque particularmente eu tenho um pouco de dificuldade para me decorar as coisas, então para que eu assimile, eu tenho que ficar treinando inúmeras vezes. Inclusive eu utilizei umas técnicas que eu vou passar para vocês no final dessa videoaula. Então vamos entender um pouquinho aqui, teoricamente, como surgiu essa estratégia baseada em candlestick. Popularizado com o advento dos microcomputadores ao mercado acionista, os gráficos de candle eles vêm de longe. Os primeiros relatos sobre os candles datam do século 17, quando o japonês Morihisa Honma utilizou as velas para visualizar a tendência do mercado de arroz. Bem, essa historinha ela é muito legal e foi a partir dela que eu até comecei a entender melhor como funcionava os padrões de candle. Então eu vou tentar contar para você essa história aqui resumidamente, tá? Você encontra ela mais detalhadamente na internet, se você quiser pesquisar, basta você buscar ou por Morihisa Honma ou por padrões de candlestick na internet. Você encontra essa história fácil, mas eu vou resumir para você aqui, tá? No século 17 a comunicação era bem precária. Hoje a gente tem internet, celular, smartphone, telefone. Naquela época não existia isso. Então, como as pessoas faziam compra e venda dos ativos? Naquela época, a gente está falando aqui do século 17 no Japão, um dos ativos mais comercializados era o arroz. E como as pessoas que não estavam nos grandes centros de comercialização, eles compravam e vendiam através de correspondência. Então o trem ele levava todos os dias as correspondências para os locais e através de 4 parâmetros escritos nessa correspondência, como por exemplo os valores máximos, abertura, fechamento e mínimo, tá certo? Então, recapitulando, o trem ele levava todos os dias, no final do dia, a informação. A gente está falando aqui de um gráfico diário, tá? Então, o trem ele chegava com 4 informações para o trade, no caso, o investidor daquela época, né? Era o valor de abertura que o arroz tinha aberto naquele determinado dia, o valor que ele tinha fechado naquele dia, no pregão, o valor máximo que o arroz tinha atingido e o valor mínimo que o arroz tinha atingido. E o Morihisa Honma ele pegou um gravetinho de árvore e desenhou essa figura que você está vendo aqui na sua tela nesse momento no chão. Ele fez esse desenho de vela, que candlestick nada mais é do que a tradução de vela, na verdade é a palavra candle, que significa vela. E ele fez essa figura para ele poder identificar. Depois que ele teve essa ideia, que foi a partir de um ponto onde ele desenhou no chão, num chão de terra com gravetinho, ele passou isso para o papel. E ele todos os dias ele ia anotando esses parâmetros de abertura, fechamento, máximo e mínima. Abertura, fechamento, máximo e mínimo. E a consequência disso foi que surgiu o primeiro gráfico de candlestick da história. Então, desde então, este gráfico ele ganhou a simpatia dos investidores, tanto pelo apelo visual em relação aos gráficos tradicionais de barra, que naquela época era muito utilizado, mas eu não sei se você já teve a experiência de utilizar, mas particularmente eu acho horrível o gráfico de barra,
quanto pela maior agilidade de visualizar quais foram as forças dominantes do mercado através das cores do candle. Então as cores podem ser correspondidas pelas principais que nós temos hoje, é a vermelha e a verde, onde a vermelha é o candle de alta e o verde é o candle de baixa, e a branca e a preta, onde a preta, o candle preto representa o candle de queda e o candle branco o candle de alta. O ápice do candlestick ele veio na década de 80, quando o trader norte-americano Steve Nyson realizou seus primeiros ensaios sobre os candlestick, a fim de identificar padrões que definissem reversões ou continuidade de tendência. Então, muito bem, do século 17 até os anos 80, ao século 20, o candlestick ele era utilizado apenas para marcar valores máximos, abertura, fechamento e mínima. Foi a partir da década de 80 que o trader norte-americano, como eu acabei de falar para vocês, o Steve, ele começou a estudar padrões que se destacassem, como, por exemplo, prevendo movimentos de tendências de alta e tendências de baixa. No início da década de 90, Steve Nyson lançou um livro, Japanese Candlestick Charting Techniques, que virou um dos principais guias sobre candlestick já publicado até hoje. Na minha opinião, uma das leituras mais do que obrigatórias para principalmente as pessoas que estão iniciando. Bem, o candlestick ele tem um poder exclusivo. Por exemplo, postados em importantes suportes e resistência do mercado, aliado às ferramentas de análise técnica, como por exemplo as bandas de Bollinger. Os candlesticks, as análises de candlestick podem elevar a eficiência da análise que você está fazendo. Muito mais do que você decorar todos os padrões de candlestick que existem nos manuais de análise técnica, os investidores devem saber interpretar as formações e ter a consciência de que as tendências não mudam repentinamente em função dos candlesticks, mas que ele indica o início de um novo processo. Segundo Steve Nyson, o candlestick pode ser traduzido como um alerta de que a tendência do mercado começará a mudar. Ele dizia que nada mais é do que a percepção dos investidores em transformação. Nesse momento, é melhor você ajustar a sua estratégia. Então vamos conhecer aqui, nos próximos minutos, os principais 14 padrões, de reversão de tendência de alta. E o primeiro deles aqui, vamos lá, concluindo só essa imagem aqui, nós temos aqui as sombras ou caudas superiores e as sombras e caudas inferiores que fazem parte do candlestick. Então o candlestick ele é composto por sombra e corpo, ou cauda e corpo. Vamos ver aqui os principais padrões, começando aqui pelos mais populares. 3 soldados brancos. A formação do padrão 3 soldados brancos em um gráfico de candlestick significa que há uma grande probabilidade de alta de inversão do movimento baixista atual, nos indicando assim a compra do ativo ou da moeda no nosso caso. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a gente consegue observar que o gráfico ele estava acumulado, vindo numa lateralização. Provavelmente essa vela aqui foi decorrente a alguma notícia que saiu. E após essa vela de notícia, ocorreu 3 candles de alta. Levando em consideração, gente, que padrões de reversão de candle, a maior dificuldade dos traders em relação a essa estratégia não é a parte de decorar as figuras, mas sim a parte de interpretar as figuras. Por quê? Porque como é uma matéria, é um conteúdo extremamente teórico, as pessoas querem levar teoricamente ao pé da letra. E claro que nada no mercado financeiro você pode levar 100% teoricamente ao pé da letra. Portanto, se eu disser para você, olha, 3 soldados brancos, a característica dele são 3 candles de altas, sendo que os 3 corpos os 3 candles, eles precisam ter corpos e caudas. Talvez a maioria dos investidores, dos traders, não conseguiria observar nessa situação aqui, nessa simulação, o padrão 3 soldados brancos. Mas como você pode ver, a partir desse momento aqui, o preço ele começou a fazer uma pequena tendência de alta. Então vamos identificar esse padrão aqui no nosso MetaTrader.
ver se a gente encontra aqui rapidamente. Muito bem, encontrei aqui. Então a gente consegue observar aqui, ó, 1, 2, 3 soldados brancos, que no nosso caso são 3 soldados verdes, tá? Mas essa estratégia, essa interpretação de 3 soldados brancos é a que vale. Então a gente consegue observar aqui que o próximo candle, a partir dos 3 soldados, a primeira coisa que a gente identifica é que anteriormente o mercado estava vindo numa acumulação, estava lateralizado, né? A partir do momento que surgiu os 3 soldados brancos, houve um pequeno movimento de correção, mas nem conseguiu atingir aqui a mínima que estava fazendo aqui na lateralização, e logo em seguida houve o movimento altista conforme a estratégia do padrão de reversão de candle. Então, nosso objetivo aqui é conseguir interpretar aquilo que está sendo apresentado para a gente. Eu não posso nunca levar ao pé da letra, nunca, toda a parte teórica que eu estudo, que eu aprendo no mercado financeiro. Eu preciso ter um mínimo de flexibilidade na hora de fazer a minha análise. O próximo padrão que nós vamos ver é o padrão 3 por dentro de alta. Esse padrão de reversão composto por 3 candles que funciona como um incremento do Hanami de alta que a gente vai ver mais para frente, confirmando a inversão do movimento de baixa. O primeiro período do padrão 3 por dentro de alta é um candle longo de baixa. Já o segundo é um candle de alta completamente engolfado pelo corpo do primeiro. O que seria esse engolfado? É justamente a situação onde o candle vermelho, que é o primeiro candle, o seu corpo, tanto na parte superior quanto na parte inferior, ele se sobressai do candle seguinte, que é o engolfado no caso. Então, o candle engolfado ele precisa estar dentro dessa linha imaginária de máxima e mínima aqui nessa situação. Esse padrão aqui é chamado de Hanami de alta, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? E a terceira vela, forma-se um candle de alta com fechamento acima da máxima do candle anterior. O padrão 3 por dentro de alta acontece depois sempre de um longo movimento de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão altista de alta confiabilidade. Então vamos voltar aqui no nosso MetaTrader para ver se a gente consegue encontrar mais esse exemplo aqui. E eu não vou nem desmarcar a marcação que eu fiz, porque no próprio local onde aconteceu o 3 soldados brancos, aconteceu o 3 por dentro de alta, tá? Então nós temos aqui um candle vermelho engolfando um candle verde e logo em seguida um candle verde fechando acima da máxima da anterior. Após isso aqui nós temos a confirmação de uma tendência de alta. Então, como vocês podem observar nesses 2 primeiros padrões, onde eu estou buscando aqui o exemplo no MetaTrader, nós conseguimos entender que se nós tivermos o mínimo de flexibilidade possível para identificar esses padrões, nós iremos encontrá-los mais facilmente. Vamos voltar aqui para o próximo padrão, que é o bebê abandonado de alta. O bebê abandonado de alta é um padrão de reversão composto por 3 candles, como a gente está vendo. O primeiro é um candle de baixa. O segundo é um candle doji, ou seja, o que é um candle doji? É um candle sem corpo, ou seja, ele só tem cauda. Geralmente ele abre e fecha no mesmo nível, e fecha no mesmo nível que ele abriu. Mas pode ser levado em consideração também no bebê abandonado de alta um candle de corpo bem pequeno. Então não necessariamente precisa ser um doji, pode ser um dias curtos, que é aquele candle que por exemplo, aqui não tem um exemplo dele, mas um dias curtos, por exemplo, seria esse candle aqui, tá? É um candle de corpo bem pequenininho. Esse aqui é um doji. No meu gráfico aqui, quando forma doji, ele fica azul. Aqui é um candle bem pequenininho de queda, aqui é um bem pequenininho de queda. Isso aqui é chamado de dias curtos, tá? E o terceiro candle é um candle de alta. Muito bem, o segundo candle, que é esse aqui, ele pode ser um candle de alta ou de baixa bem pequeno, como eu acabei de explicar para vocês. Mas obrigatoriamente ele precisa ter uma grande sombra em relação aos outros dois candles, tá? Tanto o antecessor quanto o sucessor.
O bebê abandonado de alta sempre ocorre após o movimento de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão autista de alta confiabilidade. Por aparecer sempre no fundo de uma movimentação baixista, o padrão de reversão bebê abandonado de alta também é conhecido como bebê abandonado de fundo. Então vamos ver se a gente consegue identificar, aqui já tem um exemplo, mas vamos ver se a gente consegue identificar esse padrão aqui no nosso meta. E se eu trouxer as minhas setas um pouquinho mais para cá, tá? A gente consegue identificar esse padrão. Mas eu quero procurar outro padrão para mostrar para vocês, tá? Mas aqui, teoricamente, eu estou seguindo o que eu acabei de explicar, tá? Eu tenho um kendo de baixa, eu tenho um kendo de corpo pequeno com uma cauda grande, e logo em seguida um kendo de alta. E logo depois a gente tem uma lateralização e movimento autista. Então tá certo aqui essa análise, tá? Vamos ver se nós encontramos aqui. Olha, aqui nós temos um outro bebê abandonado de alta aqui também. Vamos ver se a gente encontra outro. Sempre eu tento olhar os fundos. O meu objetivo aqui é olhar o fundo e procurar no fundo um kendo doji ou dias curtos, tá? Então aqui, ó. Aqui nós temos novamente o bebê abandonado de alta, perdão. Tem o de baixa e tem o de alta. Esse é o de alta. Então aqui a gente tem um kendo de queda. Nós temos aqui o doji ou um kendo dias curtos, que é o kendo que está aparecendo nesse momento, e um kendo de alta. Logo em seguida nós tivemos um kendo de alta, tivemos uma pequena correção, mas logo posteriormente tivemos o movimento autista como o padrão ele prevê, tá certo? Então vamos ver aqui ao próximo padrão, que é o chute de alta. Esse aqui é bem raro de aparecer. Então ele é composto por dois kendos relativamente longos, que aparecem sempre depois de um movimento de baixa ou de lateralização. Em um chute de alta, o primeiro kendo deve ser negativo e o segundo positivo. E precisa acontecer um gap entre eles. Por acaso, se os kendos eles apresentarem sombras, elas devem ser insignificantes, ou seja, os dois kendos eles devem ser padrões de Marubozu. O que é o kendo Marubozu? É aquele kendo que não apresenta sombra. Marubozu é um termo japonês também utilizado, significa careca. Então é um kendo que é careca, ele não tem sombra nem cauda, nem em cima nem embaixo. O chute de alta geralmente ocorre após o movimento de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão autista de alta confiabilidade. Mas como eu acabei de falar para vocês, é muito raro de acontecer. Inclusive, se eu parar aqui para procurar, provavelmente eu não vou achar, porque é realmente muito raro de acontecer dois Marubozu. Principalmente quando a gente opera divisa, isso é mais comum de acontecer em ações e commodities. Mas divisa é muito raro de acontecer, porque geralmente os gaps eles acontecem em abertura e fechamento de pregão. É quando nós temos a apresentação de gap no gráfico. E quando eu falo gap, gente, é aquele espaço que fica de um candle para outro, tá? Por exemplo, aqui, se eu pegar aqui, vamos ver aqui a abertura aqui, ó. Isso aqui é um gap. A gente pode observar que esse candle de alta, ele fechou aqui, e esse de baixa, ele abriu aqui. Então, daqui para cá, eu chamo esse movimento de gap. Isso aqui aconteceu porque essa vela aqui foi a última vela de sexta-feira e essa vela aqui foi a primeira vela de domingo. Então, como geralmente o movimento de gap ele acontece nesse período, é muito difícil você ter, coincidentemente, dois Marubozu na abertura um no fechamento e um na abertura do pregão. E para ficar mais difícil ainda, é mais difícil porque você tem que ser nessa ordem de ter um candle vermelho Marubozu e um candle verde Marubozu. Então por isso que eu não vou nem procurar, porque provavelmente eu não vou encontrar. O próximo padrão é o estrela da manhã. Vamos abrir aqui. O estrela da manhã é um padrão de reversão composto por três kendos. O primeiro é um kendo de baixa, o segundo é um doji ou um kendo de corpo pequeno, que é aquele dias curtos, como eu expliquei para vocês anteriormente, e o terceiro é um kendo de alta. O segundo kendo do padrão, que geralmente é o mais difícil da pessoa conseguir identificar, ele pode ser de alta ou de baixa, tá? Um kendo verde ou um kendo vermelho. De preferência,
ele deve apresentar um gap de corpo em relação aos outros dois candles. Então, por exemplo, você consegue observar que do fechamento do candle vermelho para a abertura desse, houve um pulo que a gente chama de gap. E do fechamento desse aqui para a abertura desse, houve outro gap. Mas como eu falei para você, é muito difícil aparecer esses gaps quando a gente opera divisas, tá? Então, por isso a gente tem que ter um pouco de flexibilidade em relação a essa parte teórica. O padrão estrela da manhã, se você está prestando atenção nessa aula, ele é muito semelhante ao padrão bebê abandonado de alta. Tendo apenas como diferença esse gap entre o segundo candle e o primeiro e entre o segundo candle e o terceiro. O estrela da manhã apresenta dois gaps de corpo, enquanto o bebê abandonado de alta ele apresenta dois gaps de sombra, que o torna um pouco mais confiável, mas ao mesmo tempo um tanto mais difícil de aparecer no gráfico. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa ter um pouquinho de flexibilidade. Vamos tentar encontrar esse padrão aqui no gráfico. Então, aqui eu já encontrei ele, tá? Vou pegar aqui essa seta aqui. Então, vou marcar aqui e marcar aqui. Aqui nós temos o padrão estrela da manhã. Se eu digitar no meu teclado aqui Ctrl D, tá? Vai aparecer aqui a janela de dados, e se eu passar o mouse em cima desse candle vermelho, nós conseguimos ver aqui o padrão close, que foi o fechamento dele, olha os três últimos números, 952, tá? Se eu passar o mouse para o lado aqui e observar o padrão open, nós conseguimos ver que o padrão open foi 945. Isso significa que o candle vermelho ele fechou em 52 e o verde abriu em 45. Então houve um gap de 7 pipeps, tá? Vamos ver se houve um gap da abertura, do fechamento do segundo para o terceiro. O segundo candle ele fechou, olha o padrão close lá na janela, em 0,13. E o outro abriu, olha o padrão open, 0,13. Ou seja, não houve gap, tá? Mas como eu falei para vocês, a gente precisa ter essa flexibilidade. A partir daqui, o que aconteceu com o gráfico? A gente atingiu o fundo, geralmente esse padrão ele aparece mostrando que o preço ele atingiu um fundo, houve uma lateralização e depois uma pequena subida bem moderada, tá? Se eu diminuir o zoom aqui, ó, a gente consegue ver melhorzinho essa subida. Aqui, tá? Na verdade foi até uma subida considerável, tá? Veio subindo até aqui muitos pontos. Vamos voltar lá na nossa apresentação e vamos para o nosso próximo padrão. O próximo padrão é o engolfo de alta que eu já mencionei anteriormente. Esse padrão aqui, ele é composto por dois candles, ou seja, ele é mais fácil de aparecer. O primeiro candle ele tem um fechamento negativo, ou seja, um candle vermelho, e o segundo candle um fechamento positivo, ou seja, um candle verde. E o segundo candle ele precisa ter um corpo maior que o primeiro, além de envolver completamente o corpo do primeiro candle. Lembra da explicação do engolfo? Então ele está engolfando o segundo candle aqui, só que por trás. E os candles, as velas, elas podem ter sombras ou caudas superiores e inferiores, tá? O engolfo de alta ele é muito conhecido pelo termo inglês bullish engulfing. O engolfo de alta ele ocorre após o movimento de correção de alta ou após a exaustão de uma tendência de baixa, que nada mais é do que aquele período de lateralização que eu comentei com vocês anteriormente. O engolfo de alta ele é um padrão de reversão altista, daí vem o nome bullish. E psicologicamente o engolfo de alta ele representa um enfraquecimento da força vendedora, que é aquela força que o mercado vem caindo, e aparece o padrão engolfo de alta e o mercado ele perde força e começa a dar uma nova força, mas com partindo dos compradores, né? Por isso que acontece geralmente uma lateralização e depois o padrão altista. Então vamos procurar esse padrão aqui no nosso gráfico. Pronto, depois de muito procurar, vocês nem perceberam, mas eu dei uma pausada no vídeo para me procurar esse padrão
E passei uns bons minutos procurando e encontrei aqui o mais próximo possível, até para a gente não nos prolongarmos muito. E eu não queria deixar de mostrar para vocês. Então aqui eu tenho, teoricamente, um candle verde engolfando um candle vermelho. Tá? Esse padrão aqui é um padrão bem raro de acontecer, para falar a verdade, principalmente em divisa. Ele acontece muito mais em commodities, ações, índices, mas em divisa ele é bem raro de acontecer devido ele precisar de um candle Marubozu. Perdão, ele precisa de um gap de um candle para o outro. Mas aqui nós conseguimos, com um pouco de flexibilidade, interpretar e observar aqui o padrão engolfo de alta, e logo após o engolfo aconteceu um movimento altista, aí houve uma lateralização e outro movimento altista. Então aqui foi mais ou menos 15 horas de alta para depois o preço corrigir e voltar novamente para a tendência de onde ele estava. Vamos para o próximo aqui. O próximo é a linha de perfuração. É um padrão de reversão composto por dois candles, onde o primeiro é um candle longo de baixa e o segundo é um candle de alta, que abre embaixo do fechamento do anterior e fecha na altura da metade do primeiro, ou mais acima. Então, no segundo candle do padrão, o preço da divisa ou do ativo que você está operando, ele abre abaixo do preço de fechamento do candle anterior. Isso a gente chama de gap, tá? Geralmente acontece um gap. No entanto, a pressão compradora ela aumenta, fazendo o preço da divisa subir até formando um novo gap de fechamento. Geralmente esse movimento ele é mais ou menos 50% do corpo do candle. Então vamos ver aqui na prática como funciona. Eu vou utilizar agora os exemplos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então a gente observa aqui uma lateralização do preço, inclusive houve uma pequena queda, aí depois houve uma lateralização e após o surgimento aqui da linha de perfuração, que ela é composta, lembrando mais uma vez, por dois candles, um vermelho e um verde, sendo que o verde ele precisa abrir abaixo do vermelho, como vocês podem ver aqui, abriu um pouquinho embaixo, e ele precisa fechar entre a metade e o fechamento do candle anterior. Confirmando isso, a gente tem uma confirmação de reversão de tendência, como vocês podem observar na figura. Tá certo? Vamos para o próximo padrão, que é linha de contra-ataque de alta. A linha de contra-ataque de alta é um padrão de reversão composto por dois candles, como a gente está vendo aqui. O primeiro é um candle de baixa e o segundo é um candle de alta, que devem apresentar obrigatoriamente o mesmo preço de fechamento. Esse padrão aqui, a gente agora começa a entrar nos padrões raros de reversão de alta. O linha de contra-ataque de alta sempre ocorre após um movimento de lateralização ou um movimento baixista, caracterizando-se como um padrão de reversão altista de média confiabilidade. A confirmação da reversão do movimento ocorre com o rompimento do preço de máxima do segundo candle do padrão. E como eu falei, esse padrão ele é muito raro de acontecer. Mas quando aparece, meu querido, normalmente eles determinam a formação de uma nova grande tendência. Então vamos ver aqui no nosso exemplo, onde o padrão ele não apareceu aqui no fundo, mas como eu falei para vocês, existe uma flexibilidade no mercado em relação a essa parte teórica. E a gente consegue observar aqui que o mercado ele quis dar uma lateralizada nesse período onde apareceu o padrão linha de contra-ataque de alta. Logo após, houve um crescimento do preço, formando aqui uma pequena tendência de alta. Porque a imagem não mostra, e não tem como eu mostrar para vocês também, mas provavelmente houve um grande período de crescimento aqui do ativo da divisa euro-dólar. Geralmente esse padrão aqui ele é composto por esse gap entre o fechamento e a abertura dos dois candles, né? Então esse candle vermelho ele fecha aqui embaixo, o candle verde ele abre aqui embaixo nesse gap e o candle verde ele fecha exatamente aonde o candle vermelho fechou, tá? Só resumindo o que eu acabei de explicar para vocês. Então vamos para o próximo padrão, que é o Harami de alta em cruz. O Harami de alta em cruz é um padrão composto por dois candles também. O primeiro candle é um candle longo de baixa e o segundo candle é um candle doji, que deve ser
é completamente envolvido ou engolfado pelo corpo do candle anterior, que no caso seria o vermelho. Como eu expliquei anteriormente, o doji ele é um candle em formato de cruz. O preço de fechamento do período é exatamente igual ao preço de abertura. O termo harami, só por curiosidade de vocês, significa mulher grávida em japonês. Assim, o primeiro candle do padrão harami de alta em cruz também pode ser chamado de mãe e o segundo de filho. O harami de alta em cruz ocorre após o movimento de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão altista de baixa confiabilidade. O padrão harami em cruz é um pouco mais confiável que os demais padrões de reversão do tipo harami. Então vamos ver aqui um exemplo de harami. Aqui a gente tem aqui todas essas imagens aqui são referentes ao euro-dólar, tá? Só que em vários períodos. Então aqui a gente tem um mercado bem indeciso, fazendo uma lateralização, depois fazendo uma correção em queda e mais uma lateralização. Aparece o padrão harami de alta em cruz e logo após esse padrão acontece o movimento altista, como a gente consegue observar aqui no nosso exemplo, tá? Então vamos para o nosso próximo padrão, que é o padrão martelo. O martelo é um padrão de reversão configurado por um candle de corpo pequeno e sombra inferior, cerca de 2,5 vezes maior que o corpo. Ou seja, a sombra ela precisa ter no mínimo 2 vezes, tá? Tendo aquela margem de flexibilidade, ela precisa ter no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo do candle, como vocês podem ver na figura aqui. De preferência que não haja cauda ou sombra inferior, tá? Mas se houver, ela não deve ser muito significativa para que a gente tenha a presença do padrão martelo. Então o martelo ele geralmente ocorre após o movimento de lateralização, ou pode também aparecer após um movimento de correção de alta. O martelo ele é um padrão de reversão altista e ele pode aparecer nas duas cores, ou verde, ou vermelho, ou branco, ou preto, dependendo da cor que tiver configurado o seu MetaTrader, as suas velas. Só por informação, psicologicamente o martelo ele representa um esgotamento da força vendedora e uma demonstração de força do lado dos compradores, tá? Então vamos ver um exemplo aqui do padrão martelo. Como eu falei para vocês, ele pode aparecer tanto na cor vermelha quanto na cor verde, ou na cor branca ou na cor preta, se for a configuração do seu MetaTrader. Então aqui a gente consegue ver um movimento de correção. Após o movimento de correção aparece o padrão martelo e logo em seguida aparece a formação de uma pequena tendência de alta, que provavelmente deve ter se confirmado, mas não aparece na nossa imagem. O próximo padrão é o harami de alta. Lembrando que a gente viu anteriormente o harami de alta em cruz e agora a gente vai ver o harami de alta. O harami de alta ele é composto por 2 candles. O primeiro candle ele tem um fechamento negativo e o segundo, na maioria das vezes, um fechamento positivo. Observa bem, eu falei na maioria das vezes, tá? Com um corpo menor totalmente engolfado pelo corpo do primeiro candle. É preferível que as sombras do segundo candle também estejam engolfadas pelo corpo do primeiro candle. O termo harami, como eu falei anteriormente para vocês, ele significa mulher grávida em japonês. Assim, o primeiro candle ele pode ser chamado também de mãe e o segundo candle de filho, como eu já tinha falado anteriormente também. O harami de alta ele ocorre após uma movimentação de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão altista de baixa confiabilidade. Ou seja, se ele aparecer, é aquele momento que a gente fica com o pé atrás. Será que eu entro? Será que eu não entro? Nesse padrão harami não é necessário que a cor do segundo candle seja diferente do primeiro, tá? Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Aqui a gente tem o padrão harami, que é um candle vermelho e um candle logo em seguida engolfado, e logo depois nós temos uma pequena tendência de alta aqui se concretizando, tá certo? Então vamos para o nosso próximo padrão, que é o alicate de fundo. O alicate de fundo é um padrão composto por 2 ou mais candles.
Todos os candles que compõem o padrão de reversão alicate de fundo devem apresentar o mesmo preço mínimo, ou devem estar na mesma zona. Os tipos de candle que compõem o alicate de fundo, eles não importam. Então, independente se for de alta ou baixa, não importa. Mas uma característica que deve ser levada em consideração é que ele é formado por candles grandes e pequenos, ou seja, longos e curtos. E dojis também. Normalmente, o primeiro candle do padrão alicate de fundo ele é longo e o segundo candle ele é mais curto. As cores do candle, como eu falei, elas são indiferentes, importando sempre que apenas os candles eles apresentem a mesma zona mínima de preço. Como vocês estão observando aqui, todos estão mais ou menos aqui por baixo. O alicate de fundo ele geralmente ocorre após o movimento de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão altista de média confiabilidade. E os candles desse padrão eles podem ou não ter caudas. Tá? Então vamos ver aqui o nosso exemplo. Onde aqui, mais uma vez, a maioria desses padrões que eu estou apresentando para vocês, você vai ter que estimular a sua percepção, o seu feeling de trade. E, claro, ter a flexibilidade para poder aplicar a parte teórica na parte prática. Então, aqui a gente consegue observar um candle grande, um candle pequeno, um candle um pouco maior que o anterior. E o doji aqui, logo após o padrão alicate de fundo, a gente tem aqui o início de uma tendência de alta. Não é um padrão muito comum de aparecer, como eu falei para vocês, e também não é um padrão de alta confiabilidade. Então, vamos para o nosso próximo padrão, que é o doji estrela de alta. O padrão de reversão doji estrela de alta ele é composto por dois candles. O primeiro é um candle de baixa, tá? E o segundo é um doji ou estrela. O doji nada mais é do que um termo utilizado para estrela, se eu ainda não falei. Então o segundo candle ele é um doji com sombras curtas que abre normalmente estabelecendo um gap em relação ao primeiro candle. Então, como a gente pode ver aqui, do fechamento do candle vermelho para a abertura desse aqui, houve um pequeno gap. Como eu já expliquei anteriormente, o doji é um candle que ele apresenta preço de fechamento igual ao preço de abertura. Geralmente, a variação do doji ele apresenta a sombra superior e inferior do mesmo tamanho. Todo doji estrela de alta ocorre após um movimento de baixa, caracterizando-se como um padrão de reversão altista de média confiabilidade. O gap formado entre o doji e o candle de baixa sinaliza a força do lado vendedor. Entretanto, o surgimento de um candle doji indica que as forças entre compradores e vendedores se equilibraram, ou seja, indica que o mercado está indeciso. Então, a gente observando aqui no nosso exemplo, a gente consegue ver que realmente, sempre antes de aparecer um doji, é porque o mercado está indeciso. Você não consegue saber se ele vai, principalmente se esse doji ele acontece com o mercado lateralizado, você não sabe se ele vai subir ou se ele vai cair. Mas, por exemplo, aqui, se o doji, geralmente quando ele aparece em cima, é porque o mercado ele está revertendo. Então aqui, olha, apareceu em cima, no terceiro candle ele reverteu. Aqui apareceu em cima, no próximo candle ele reverteu. E aqui o doji apareceu na lateralização e comprovou aqui o padrão doji estrela da manhã, assim nos mostrando uma tendência de alta. Não é o padrão mais fácil do mundo de aparecer, o doji estrela de alta, apesar do doji, da vela doji em si, do candle doji, ele aparecer até que frequentemente, mas quando aparece também não é um dos mais confiáveis. Mas geralmente esses 14 padrões que eu estou colocando para vocês aqui, são 14 de alta e 14 de baixa, esses 28 padrões são padrões que eu sempre opero, ou no mínimo eu tenho uma dúvida para abrir uma operação, eu identifico os últimos padrões de reversão de tendência para saber se eu estou certo ou errado. Então é importante que você saiba, aprenda e memorize esses padrões. E o último padrão de reversão de alta é o martelo invertido. O martelo invertido é um dos padrões de reversão configurado por um candle de corpo pequeno e sombra superior, cerca de 2,5 vezes maior que a do corpo do próprio candle. Aquela mesma história do padrão martelo normal, tá? De preferência que não haja sombra inferior, mas se houver, é
esta não deve ser muito significativa. Da mesma forma, seguindo aquele mesmo princípio do padrão martelo. O martelo invertido, geralmente ele ocorre após uma movimentação e correção de alta ou de lateralização. O padrão invertido é um padrão de reversão altista e ele também aceita as duas cores possíveis de Kendo, tanto o vermelho quanto o verde ou o branco e preto. Como eu disse, dependendo da configuração do seu MetaTrader. Então vamos identificar aqui no exemplo o padrão martelo invertido. Então, como a gente pode observar aqui, nós temos aqui um movimento de acumulação, lateralização, acontece um Kendo de queda, acontece o martelo invertido e logo em seguida acontece a formação da tendência de alta. Como vocês podem observar também aqui na figura do martelo, existe uma pequena cauda ou sombra inferior, mas a gente acaba descartando a mesma. Então vamos ver se a gente consegue identificar esse padrão no nosso MetaTrader, como é um padrão que ele é fácil de a gente identificar. E procurando um pouquinho a gente já consegue identificar aqui o padrão martelo invertido. Então, apesar dessa sombra do Kendo martelo ela não ter 2 vezes o tamanho do seu corpo, provavelmente ela deve ter aqui uma vez e meia o valor do seu corpo, mas com um pouco de flexibilidade e experiência a gente consegue identificar esse padrão aqui no movimento de fundo do gráfico. E o que acontece após isso? O preço ele dispara mais de 100 pontos na direção altista, tá certo? Então, só apagar aqui. Vamos voltar para a nossa apresentação e vamos iniciar agora os padrões de reversão de baixa. E iniciando aqui com o primeiro padrão, 3 corvos negros. Os 3 corvos negros é um padrão de reversão raro composto por 3 candles de baixa que apresentam preços de fechamento progressivamente mais baixos. Em 3 corvos negros, a abertura de candle localiza-se aproximadamente no meio do corpo do candle anterior, como tem mostrado aqui na figura. Então, sempre quando o próximo candle vai abrir, ele tem que abrir um pouquinho mais abaixo. Isso aqui é extremamente raro de acontecer, tá? Mas, levando em consideração a nossa flexibilidade, a gente consegue encontrar ele aqui no nosso gráfico. Então, vamos procurar aqui. Tá? Geralmente ele acontece nos fundos, então sempre vou olhar para cima aqui no gráfico para procurar ele. Pronto, encontrei. Vou marcar aqui para vocês identificarem. Pronto, tá? Então aqui eu tenho 3 velas de queda, sendo que as 3 velas, ambas têm cauda e corpo. Não necessariamente elas estão abrindo no meio do candle anterior, mas eu levo em consideração porque, como eu falei para vocês, essa flexibilidade, principalmente para a divisa, ela precisa existir, porque é muito raro acontecer esses gaps que acontecem em ações, por exemplo. E o padrão de reversão de candle ele foi desenvolvido, querendo ou não, para commodities e ações, e especialmente ele foi aperfeiçoado para ações. Ele foi desenvolvido para commodities, mas ele foi aperfeiçoado para ações. Então é preciso a gente ter essa flexibilidade. A gente consegue observar que após o surgimento aqui do padrão 3 corvos negros, o gráfico ele despencou. Deu essa lateralizada aqui, mas da onde ele apareceu até um dia depois, vamos ver aqui 24 horas. Cadê? Aqui, 24 horas ele fez essa queda. Em um dia e meio ele caiu muito mais ainda, tá? Então vamos ver aqui no nosso exemplo. Nesse exemplo aqui eu mostro para vocês que pode ocorrer também uma lateralização do 3 corvos negros para depois acontecer um movimento de alta, tá? Não que ele seja um padrão de reversão altista, mas ele pode suceder uma lateralização para após essa lateralização acontecer um movimento de alta ou baixa. Então, por exemplo, se você tivesse aberto uma ordem de venda para o próximo candle, você perderia, mas se você fizesse um martingale, você ganharia. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? O próximo padrão de reversão de baixa é o 3 por dentro de baixa. O 3 por dentro de baixa é um padrão de reversão composto por 3 candles que funciona como incremento do Harami de baixa.
confirmando a inversão do movimento de alta. O primeiro período do padrão dos 3 candles é um candle longo de alta. Já o segundo é um candle de baixa completamente engolfado pelo primeiro candle, formando aí nesse momento, tá, dos 2 primeiros candles um Harami de alta. Perdão, Harami de baixa, tá? Corrigindo, Harami de baixa. No terceiro candle do padrão, forma-se um candle de baixa, com o fechamento abaixo da mínima do primeiro candle. Nesse caso aqui, mínima do primeiro candle, tá? Mínima do primeiro candle é esse aqui. Os 3 por dentro de baixo ocorrem após um longo movimento de alta, caracterizando-se, como um padrão de revisão baixista de alta confiabilidade. Isso aqui já é bem mais fácil de aparecer. Então vamos ver aqui no exemplo. Nós temos aqui um grande movimento de alta, depois acontece uma lateralização e logo em seguida nós temos aqui os 3 soldados, 3 por dentro de alta. E logo em seguida continua uma lateralização e logo após começa uma pequena tendência de baixa. Então, dependendo do time frame que você está operando, você pode abrir uma ordem para a próxima vela ou para as próximas velas. Quanto maior for o time que você estiver operando, principalmente voltado para a estratégia de padrões de reversão de candle, quanto maior for o time frame, melhor vai ser a análise que você vai fazer, mais consistente a sua entrada vai ter. Eu já operei muito tempo, inclusive eu opero até hoje seguindo o padrão de reversão de candle. E eu opero no H1 abrindo ordem para as próximas horas. Como vocês sabem, o meu perfil ele é mais futurista, dessa forma eu evito de operar curto período ou curtíssimos períodos. Vamos para o próximo padrão, que é o BB abandonado de baixa. O BB abandonado de baixa é um padrão de reversão composto por 3 candles, onde o primeiro candle é um candle de alta e o segundo candle é um candle doji, ou um candle de corpo pequeno, que é aquele candle de dias curtos. E o terceiro candle é um candle de baixa, nessa ordem, tá, gente? Então vamos ver aqui um exemplo do BB abandonado de baixa. Aqui nós temos uma queda de mercado e uma correção, acontecendo aqui a lateralização, e aparece o padrão BB abandonado de baixa. Então eu estou mostrando exemplos para vocês aqui reais, que por exemplo, se a gente não levar em consideração a flexibilidade da parte teórica, a gente nunca iria operar seguindo essa estratégia. Porque, teoricamente, o BB abandonado de baixa ele acontece no topo de uma tendência. E vocês estão observando aqui que não aconteceu no topo de uma tendência. Só abrindo um parênteses aqui, seguindo o conceito de interrelacionamento gráfico, cada gráfico ele tem as suas determinadas características. Se cada gráfico tem as suas características, imagina se não vai existir diferenças gráficas entre gráficos de commodities para ações, de ações para índices, de índices para divisas e etc. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, se nesse caso eu tenho, aparece no meu gráfico o BB abandonado de baixa e eu estou operando, por exemplo, aqui no H1, estou analisando no H1 e aparece aqui o BB abandonado de baixa, eu posso tranquilamente aqui abrir uma ordem de venda para a próxima hora ou até fazer, caso necessário, um martingale. Sempre sabendo, sempre tendo convicção daquilo que eu estou fazendo, tá? O próximo padrão aqui é o chute de baixa. Vamos ver aqui. O chute de baixa, da mesma forma como o chute de alta, ele é um padrão de reversão bem raro de acontecer. Ele é composto por 2 candles relativamente longos que aparecem logo depois de um movimento de alta. Então vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo. Esse dia aqui foram 2 notícias que aconteceu em seguida, onde, como você pode ver, aconteceu aqui um Marubozu de alta e um Marubozu de baixa, caracterizando o chute de baixa. Observem bem que o preço, geralmente, como eu sei que isso aqui foi notícia, porque geralmente antes do movimento desse aqui, o preço ele fica lateralizado. Então vocês conseguem observar aqui a acumulação do preço, ele deu essa disparada para cima, tá? Depois deu essa disparada para baixo, e logo após ele confirmou o início de uma nova tendência de baixa, tá? Então, por exemplo, se aparecesse aqui no meu gráfico o chute de baixa e eu quisesse abrir uma ordem para a próxima hora, ou, na verdade, quando esses padrões mais raros eles acontecem, geralmente eu aguardo uma vela. Então, eu aguardaria essa próxima vela aqui e para a próxima vela eu daria uma ordem de baixa ou de venda para a próxima hora.
Ou se eu quisesse abrir no primeiro candle, eu abriria a ordem de venda e faria um martingale para o segundo candle, tá? Vamos para o próximo. É o estrela da tarde. O estrela da tarde, ele é um padrão de reversão composto por 3 candles. O primeiro é um candle de alta, o segundo é um doji, ou um candle de corpo pequeno, que é aquele dos dias curtos, perdão, com ou sem sombra, e o terceiro é um candle de baixa. Então, vamos ver aqui um exemplo do estrela da tarde. Aqui nesse exemplo aqui, a gente tem o primeiro candle é um candle de alta, o segundo é um dias longos, curtos, e o terceiro é um dias curtos também. A característica maior aqui que fez eu identificar o padrão estrela da tarde nesse gráfico foi que ele aconteceu no topo de uma tendência. Ou seja, a flexibilidade que eu venho falando para vocês, ela tem que ser levada em consideração vários aspectos, como por exemplo, aonde aquele padrão está surgindo. Então, por isso que sempre quando eu estou procurando no gráfico, a primeira coisa que eu vejo é o que? Se o preço ele está buscando um topo ou um fundo nesse exato momento. Então, se eu pegar aqui o meu gráfico, jogar ele todo para o período de agora, colocar aqui no H1, por exemplo, que é o período que eu mais gosto de operar, eu consigo identificar o preço. Ele está embaixo ou em cima? Ele está embaixo. Então, eu vou procurar padrões de reversão altistas, tá? Então, voltando aqui, a gente vem para o próximo, que é o engolfo de baixa. O engolfo de baixa, ele é um padrão composto por 2 candles. O primeiro candle tem um fechamento positivo e o segundo um fechamento negativo, com um corpo maior que envolve completamente o corpo do primeiro candle. Ou seja, ele está engolfando por trás, tá? Eu já dei essa explicação para vocês. Os corpos eles podem ter sombras superiores e inferiores, como no exemplo aqui. Então a gente tem aqui a simulação, onde, se eu não me engano, isso aqui foi o dia de folha de pagamento não agrícola americana, que é o dia do No Farm, que é a primeira sexta-feira útil do mês, quando acontece geralmente esse tipo de padrão de vela. Então a gente consegue identificar aqui um movimento de queda, uma correção, um acúmulo lateralizado aqui. Aparece o padrão engolfo de baixa, tá? Onde o corpo do candle vermelho ele engolfa o corpo do candle verde, apesar da sombra estar fazendo movimento para fora. Mas o que eu levo em consideração aqui, seguindo o meu conceito de flexibilidade, é apenas o corpo. E logo isso eu poderia muito bem abrir uma ordem de venda para o próximo candle aqui. Então, levando em consideração mais uma vez o que eu falei para vocês. Se eu estou operando um time grande, um time alto, eu faço uma ordem para o próximo candle. Se eu estou operando um time baixo, por exemplo, M1, M5, M15, M30, que eu não opero, mas se eu estivesse operando, eu faria para os próximos candles, entendeu? Muito bem, o próximo padrão aqui é o nuvem negra. O nuvem negra é um padrão de reversão composto por 2 candles, como a gente está vendo aqui, onde o primeiro candle é um candle longo de alta e o segundo candle é um candle de baixa, que abre acima do fechamento anterior e fecha na altura da metade, mais ou menos, do primeiro ou mais baixo, como a gente tem visto nesse momento aqui. Então, vamos pegar aqui um exemplo. E aqui, como eu falei para vocês, geralmente um padrão de reversão gráfico de baixa ele aparece nos topos. Então a primeira coisa que eu identifico é no topo. Se eu não consigo identificar no topo, eu vou procurar pela figura sozinha destacada em algum momento. Então aqui a gente consegue observar uma pequena tendência de queda. Se eu levar em consideração o gráfico só até aqui, o nuvem negra, eu consigo observar uma pequena tendência de queda. E nessa tendência de queda forma o nuvem negra. Então, nesse momento aqui, o nuvem negra ele não está me mostrando que vai iniciar uma tendência de queda. Ele está me confirmando que já está numa tendência de queda. Então, eu tenho nesse exemplo um nível de confiabilidade de reversão de tendência muito grande. Quando o padrão ele já me surge dentro da tendência que ele está me avisando. E não prevendo a tendência que vai surgir ainda, entendeu? Então, vamos para o próximo padrão, que é o linha de contra-ataque de baixa. O linha de contra-ataque de baixa é um padrão de reversão composto por 2 candles. O primeiro candle é um candle de alta e o segundo é um candle de baixa, que devem apresentar obrigatoriamente o mesmo valor de fechamento. Ou seja, desse candle, tá? Desse candle para esse aqui, houve um gap no fechamento.
Perdão, do fechamento do candle verde para a abertura do candle vermelho. Então esse candle verde ele fechou aqui em cima e o candle vermelho ele fechou, ele abriu lá em cima. Isso aqui é bem raro de acontecer, mas a gente tem um exemplo aqui, tá? Onde o mercado vinha em acumulação, lateralizado, apareceu aqui o linha de contra-ataque de baixa e logo após a confirmação aqui, onde eu tenho aqui a confirmação logo depois de um candle martelo e a formação de uma pequena tendência de baixa e uma lateralização. Ou seja, se eu levar em consideração da onde a linha de contra-ataque de baixa apareceu até os outros próximos candles, eu tenho aqui uma tendência de baixa formada, tá? Vamos para o próximo aqui, que é o Harami de baixa em cruz, onde esse padrão ele é composto por dois candles. O primeiro candle é um candle longo de alta e o segundo candle é um doji, que é aquele candle sem corpo, ou deve ter um corpo bem pequenininho. Ele deve ser completamente envolvido pelo corpo do candle anterior, ou seja, o verde. Então ele precisa ser engolfado, tá? É o termo que a gente utiliza. Então se a gente levar em consideração aqui que nessa pequena tendência de alta aqui, que na verdade a gente chama de correção, apresentou no gráfico o Harami de baixa em cruz e logo em seguida houve um movimento de queda do ativo. E salvo engano, se não me falha a memória, esse gráfico aqui é o gráfico de 60 segundos do site do Invert, nós conseguimos observar o nível de confiabilidade do padrão já revertendo a tendência no próximo candle, como a gente consegue ver aqui na imagem, tá? Então o próximo é o Harami de baixa. A gente acabou de ver o Harami de baixa em cruz. O Harami de baixa ele é um padrão composto por dois candles. O primeiro candle tem um fechamento positivo e o segundo, na maioria das vezes, um fechamento negativo. Então, com um corpo menor totalmente engolfado pelo corpo do primeiro candle. Então, nós temos um exemplo aqui. Do final dessa tendência de alta, apareceu aqui o Harami de baixa e logo em seguida o próximo candle já reverteu a tendência e formando assim, consequentemente, uma tendência baixista. Vamos para o próximo padrão, que é o enforcado. O enforcado ele é um padrão de reversão configurado por um candle de corpo pequeno, tá? Com uma sombra inferior cerca de 2,5 vezes o valor do seu corpo. Então, seguindo esse raciocínio aqui, vamos ver um exemplo. E nesse exemplo aqui, geralmente esse padrão ele acontece nos topos das tendências. E a gente consegue identificar aqui o enforcado, que nada mais é do que um martelo de corpo vermelho, ele revertendo já o próximo candle e revertendo a tendência. Então, como vocês podem ver, esse padrão aqui ele é um padrão de alta confiabilidade. O próximo padrão é o alicate de topo. O alicate de topo ele é um padrão composto por dois ou mais candles. Todos os candles que compõem o padrão de reversão alicate de topo devem apresentar o mesmo preço de máxima, como a gente está observando aqui. Então vamos ver um exemplo aqui, onde nós temos aqui 4 candles, sendo que o quarto candle é um doji, então ele deve, por teoria, ser um doji ou um dias curtos. E logo após o surgimento do alicate de topo, a gente tem aqui a reversão do candle e a reversão da tendência, que estava lateralizada, tá? Então esse padrão ele pode aparecer tanto no topo quanto no final de uma lateralização. O próximo padrão aqui é o doji estrela de baixa, e ele é um padrão que ele é composto por dois candles. O primeiro candle é um candle de alta e o segundo é um candle doji, com sombras curtas que abrem, estabelecendo geralmente um gap em relação ao primeiro candle, mas isso não é uma obrigatoriedade de acontecer, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui um movimento de lateralização, o preço estava acumulado, aparece um candle de alta e em cima dele um pouquinho aparece um doji. Então, caracterizando aqui um doji estrela de baixa, não reverteu no próximo candle, tá? Mas no segundo ele reverteu. E a partir do segundo candle, ele reverteu a tendência. Além de ter revertido o candle, ele reverteu a tendência. Então, como vocês podem ver, esse é um padrão de alta confiabilidade. E por último, o último padrão de reversão de tendência de baixa que nós temos é o estrela cadente. O estrela cadente ele é um padrão configurado por um candle de corpo pequeno, e de sombra superior cerca de 2,5 vezes o seu tamanho de corpo. Então é meio parecido com o martelo e o martelo invertido, tá? A diferença é que ele acontece no fundo da tendência. Então vamos examinar aqui.
O que aparece no fundo da tendência, gente, perdão, acho que eu me expressei errado. O que aparece no fundo da tendência é o martelo. O estrela cadente ele aparece no topo da tendência, tá? Então é a mesma imagem, só que com denominações diferentes. Então você consegue observar aqui que apareceu um candle de alta, logo em seguida apareceu um martelo invertido, que é o candle chamado de martelo invertido, mas o padrão é chamado de estrela cadente, e logo em seguida o próximo candle reverteu, e assim revertendo a tendência também. Muito bem, esses foram os 28 padrões de reversão de candles que eu tinha para apresentar para vocês. São 14 padrões de alta e 14 padrões de baixa. Abaixo desse vídeo você vai encontrar esse arquivo aqui em PDF que você vai fazer o download, e quando você abrir vai ser todos os padrões que nós estudamos resumidamente, só mostrando os 14 padrões de alta e os 14 padrões de baixa. O que você vai fazer? Você vai imprimir essa folha e colocar no local de fácil acesso para você. Lembra que eu falei no começo do vídeo que essa matéria é totalmente teórica, apesar de você ter que levar em consideração a parte de flexibilidade, mas você terá que decorar esses principais 14 padrões de reversão de alta e esses principais padrões de reversões de baixa. Então, portanto, o que eu fiz quando eu comecei? Eu imprimi e coloquei em cima do meu monitor essa folha. Na verdade, eu imprimi várias e espalhei pela minha casa na época. Coloque uma na porta da geladeira, coloque uma em cima da televisão, explique para sua esposa, para sua mãe o que está acontecendo, para ela poder entender e compreender. E eu tenho certeza que se você decorar esses 14 padrões de alta e 14 padrões de baixa, vai facilitar a sua percepção dessas imagens no gráfico. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. É uma das matérias que eu mais gosto e mais me identifico. E qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Forte abraço e até a próxima videoaula.